Olá, Júlio. Inês. Pensamos sempre em Deus como figura e representação masculina, certo? Não todos. Não todos, Não é? provavelmente. Sobretudo estávamos a ser injustos com muitas das feministas que escreveram e, na minha opinião, fantasiam Deus de uma forma, às vezes, digamos assim, até, é como o pêndulo, não é? Como reação, sob uma forma feminina. Mas, a caminho de quê? E nisto estamos todos de acordo. Isto é o nosso péssimo hábito de projetarmos-nos para todos os ecrãs. Deus não é humano. Quer dizer, para quem acredita, como é evidente, mas para falar de Deus temos de falar como se todos acreditássemos. Deus não é humano, portanto não faz muito sentido, em teoria não faria sentido dizermos, mas então Deus é masculino ou é feminino, não é uma coisa nem outra. O que acontece é que, seja nos discursos, leia-se, no nosso léxico, seja nas representações, seja no imaginário cultural, em 99,9999% dos casos, Deus é masculino. É masculino. A Igreja Evangélica Luterana da Suécia fez um pedido que se passa a chamar apenas Deus, sem Senhor ou Ele, sem palavras que nos encaminhem para essa figura masculina. A ideia é começar a utilizar uma linguagem neutra em termos de género, já que Senhor, não é? Ou Ele são palavras do sexo masculino. E há também quem o imagine com longas barbas, por exemplo, não é? Sim, eu, por exemplo, cresci com essa representação. Também. O que nos levaria longe, porque essa representação, eu diria, de um avô bondoso, ternurento, colido um bocado, para não dizer muito, com a descrição que temos de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento. Que não é nada uma descrição de uma espécie de bom rapaz envelhecido. Mas pronto, não interessa. Agora, é assim. Em termos de objetivo, eu não tenho nada a opor a isto. E olha, eu até estou à vontade, porque há uns meses atrás houve pessoas que nos ouviam e que muito educadamente discordaram de mim, que não de si, porque fui eu que o disse, discordaram de mim quando eu achei que era um exagero a questão do metro em Londres e de se deixar dizer minhas senhoras e meus senhores, para se empregar uma fórmula neutra. E lembra-se que eu disse aqui, que diabo, também, se calhar, isto vai um bocado longe demais. Tirar o ladies and gentlemen, não acho que seja assim tão ofensivo. Aqui estou completamente de acordo. O que eu acho é que... Está de acordo? Estou. Porque eu percebo o objetivo. Agora, o que acho é que se as pessoas têm muitas esperanças que isto verdadeiramente mude a esmagadora maioria das cabeças, estão enganadas. Porque, peço desculpa, isto é uma arrogância. Acho que estão enganadas. Porque o nosso bem cultural é de tal ordem. Deixa-me dar um exemplo. Que se calhar já tive o privilégio de observar. A Inês vai à Capela Sistina. Olha e vê Miguel Ângelo, numa das suas obras mais famosas, que é A Criação de Adão. E o quadro é muito curioso, hoje em dia, já lhe explico porquê. Porque o que é que a Inês observa? Observa Adão com, se bem me lembro, o braço esquerdo estendido e com o indicador estendido, e há Deus, olha, para variar, de barbas brancas, que está lá em cima, rodeado de anjos, e que tem uma mulher a seu lado. E a interpretação da obra, e tem o braço direito estendido e também com o indicador a tocar, quase a tocar, em Adão. Ou seja, Deus vai dar vida a Adão. E os especialistas dizem, e tem a primeira mulher a seu lado, porque a seguir a Adão virá a primeira mulher. O que não deixa de ser curioso, porque eu até fui confirmar o número, no Gênesis, que é 1:27, não é? São criados à imagem de Deus, e repare na diferença, não é Deus que é criado à nossa imagem. Nós é que somos criados à imagem dele. O homem e a mulher. E, no entanto, toda a tradição é que o homem primeiro. Porquê é que eu me sorri em questão quando falei do quadro? Porque hoje é irresistível ao ver o quadro pensar assim, olha, é parecido com aquela cena do ET, lembra-se?
com o dedinho, o dedo, sim. não é? E aqui é curiosíssimo, porque Miguel Ângelo faz dessa proximidade, não é? O início da vida. Agora, por exemplo, Jesus. Jesus também foi humano. Jesus era homem. Jesus é que foi humano. Exatamente. Portanto, e Jesus era homem. Agora veja tudo o resto. Inclusivamente, para não ficarmos só na nossa tradição judaico-cristã, vamos antes. O Olimpo dos gregos. Quem mandava? Zeus. Homem. O que é que se diz? Mas antes houve um período em que as deusas mães eram as mais importantes. Pois, mas, embora haja muitas discussões, há uma coisa que ninguém discute, que é, se realmente houve, foi um ar que lhe deu. Porque depois passámos a ter um mundo masculino, cá em baixo, e um mundo masculino lá em cima. E, portanto, o que é que eu lhe digo? É evidente que quando um religioso ou uma religiosa nos diz, às vezes com infinita paciência, olhe, porque acontece a quase todos, olhe, não pode imaginar Deus assim. Porque não faz sentido. Por exemplo, dizer, não, mas Deus tem características muito maternais. Lá estamos nós a projetar outra vez. A dizer, a minha mãe, que é mulher, que é cuidadosa, etc., e Deus protege-me como a minha mãe. É que se não acabarmos agora, nem Deus me vai proteger, ó Júlio. E acabamos. Portanto, é assim, a intenção, perfeitamente aceitável. O resultado, na minha opinião, mínimo. Porque estamos demasiadamente condicionados pela cultura. Um beijinho até amanhã, querida. até amanhã.